Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe você que nos ouve nessa tarde, nesse momento, né? É uma tarde. Nós estamos aqui novamente para compartilhar com você mais um vídeo e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa esclarecer a você, à luz das Escrituras, uma reflexão, onde estaremos tratando no primeiro livro, em uma das epístolas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 27. Estaremos fazendo essa breve leitura, mas antes disso quero orar com você. Ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, te louvamos pela bênção de poder estar aqui compartilhando a Tua palavra. Peço a bênção do Senhor sobre os que estarão ouvindo essa breve reflexão e que todas as dúvidas sejam tiradas de forma clara e concisa, precisa e necessária. Essa é a minha oração, que venha abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Então, quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e você estará sempre recebendo em seu vídeo uma nova mensagem para edificar a sua vida. Muito bem, o tema dessa reflexão de hoje é como saber, que eu sou batizado com o Espírito Santo ou não, Qual é a prova cabal de que eu sou ou não batizado com o Espírito Santo? Se fôssemos responder essa pergunta, como alguns diretamente já quem sabe respondeu, você diria pelos frutos, Porque Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Mas não é tão simples assim. Por que não é tão simples assim? É uma verdade bíblica, pelo fruto se conhece a árvore. Mas existe um contexto histórico aí que eu e você precisamos ter entendimento para compreender a realidade da prova cabal do batismo com o Espírito Santo. Que muitos têm arrogado, o falar em línguas estranhas no nosso movimento pentecostal de hoje. Mas escute, historicamente falando, antes do movimento pentecostal, a compreensão dos nossos irmãos que nos antecederam, era que o batismo com o Espírito Santo ocorria na conversão e que o falar em línguas o falar em línguas ficou restrito apenas para o século I, ou seja, durante o período da igreja primitiva, E que isso só estaria disponível, isso não estaria disponível para os dias de hoje. Essa é a compreensão, historicamente falando, dos nossos irmãos que antecederam o movimento pentecostal. Ou seja, antes do movimento pentecostal entrar em ação, os nossos irmãos, eles tinham essa concepção à luz da história da igreja. Porém, o movimento pentecostal veio afirmando que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência de sua época também, com evidência com as línguas estranhas. Ou seja, a evidência do batismo com o Espírito Santo, segundo o movimento pentecostal, é a evidência do falar em línguas. E isso estaria disponível, sim, para os dias de hoje, ok? Só que, em alguns casos, quando começamos a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, nós vamos entender que o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre depois da conversão, Por exemplo, a exemplo do Pentecostes, um dia de Pentecostes, na casa de Cornélio, quando Pedro também, após o Pentecostes, Pedro visita a casa de Cornélio, um gentil, então lá também eles se convertem, aceitam Cristo e passam a ser batizados com o Espírito Santo, com evidência do falar
em línguas. Quando Paulo chega em Éfeso, também encontra um grupo de gregos lá que se converteram ao judaísmo, ao cristianismo, e eles também são batizados com o Espírito Santo. Paulo vai encontrar também alguns apóstolos de João, em número de 12, discípulos de João Batista. Eles também desconhecem a respeito do Espírito Santo, do batismo, e também são batizados quando Paulo impõe as mãos sobre eles. Eles são batizados com o Espírito Santo, e a evidência ali também é o falar em línguas estranhas. Então você vai observar que primeiro ele se converte e depois é batizado com o Espírito Santo. Só que as pessoas pegam esses exemplos do Antigo Testamento, no que diz respeito à vida dos apóstolos da igreja primitiva, e arrogam esses exemplos para os dias de hoje, certo? As pessoas trazem esse cenário do século I, que aconteceu com a igreja primitiva, foram batizados com o Espírito Santo, e em consequência desse batismo veio o falar em línguas, e trazem para os dias de hoje. Só que detalhe, o que nós precisamos entender, historicamente falando, precisamos ter essa compreensão na história do tempo. Por que aconteceu o batismo com o Espírito Santo e em seguida o falar em línguas estranhas naquele momento? A gente precisa entender que a igreja estava vivendo, a igreja dos apóstolos, ela estava vivendo um período de transição, de mudanças. Que mudanças são essas? Uma dessas mudanças era exatamente a mudança da aliança. Como assim? Os cristãos, os judeus estavam saindo da velha aliança, e estavam entrando numa nova aliança, na pessoa do seu Jesus. O segundo ponto relacionado a essa transição, que é uma mudança, é em relação à comunidade dos judeus. Você observa que os judeus, eles não tinham comunhão com os samaritanos, eles não se falavam com os samaritanos, eles não tinham comunhão com os pagãos, eles não tinham comunhão com outros povos da sua linhagem. Era uma contradição ter comunhão e ter ligação com outros povos que não fossem judeus, porque não tinham a aliança baseada na aliança de Abraão. Então, a aliança do Antigo Testamento era somente para Israel. Por esse motivo, outros povos que não tinham essa aliança, eles descartavam como pessoas excluídas do povo judeu, da aliança de Deus. Então, o que acontece? O que nós queremos dizer com isso? É que essa manifestação do falar em línguas, no batismo com o Espírito Santo, na época dos apóstolos, foi simplesmente um acontecimento daquela época. Ou seja, eles trouxeram aquela manifestação do batismo com o Espírito Santo, e como consequência o falar em línguas, foi uma ação soberana de Deus para um propósito definido, para algo que Deus estava querendo fazer no que diz respeito à nova aliança. Por exemplo, observe o mesmo batismo que houve do Espírito Santo, que houve com os discípulos no Pentecostes, e em decorrência o falar em línguas, aconteceu também quando eles vão evangelizar os samaritanos, porque na ordem imperativa de Jesus, que foi que Jesus falou? Ide primeiro pregar em Jerusalém, depois em Samaria, aos gentios e até os confins da terra. Observe que Jesus faz questão de mencionar Jerusalém, Samaria, gentios e confins da terra. Por que Jesus está mandando eles evangelizar Samaria, justamente um povo que eles não tinham associação? Porque a antiga aliança dividia, separava, mas agora a nova aliança une esses povos. Então, quando eles vão evangelizar os samaritanos, os gentios e os outros povos gregos que não têm nada a ver com os judeus, o que acontece?
A Bíblia vai dizer que eles também, quando evangelizam os samaritanos, eles são batizados com o Espírito Santo, e a mesma manifestação do Espírito Santo no falar em línguas aconteceu com os samaritanos. Quando eles vão evangelizar os gregos, que eles são batizados com o Espírito Santo, também a mesma manifestação no falar em línguas acontece ali no batismo com o Espírito Santo. Quando eles vão evangelizar os gentios, os pagãos, que não tem nada a ver com eles, a mesma manifestação do batismo com o Espírito Santo que houve com eles, também o falar em línguas vem em evidência com o batismo com o Espírito Santo. Por que Deus permitiu então que eles fossem batizados no Pentecostes com a manifestação do falar em línguas? Justamente para que, quando eles fossem evangelizar os outros povos que eles não aceitavam, e Deus estaria confirmando, conferindo a inclusão desses povos pagãos, desses povos que não tinham aliança com eles, no meio da igreja. Deus estava dizendo, olha, esses povos também agora fazem parte da igreja. Podem associá-los ao corpo místico de Cristo, porque eles também são meu povo. Eu também faço aliança com eles por meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, Deus estava dizendo, aceitem eles, recebam eles agora, porque eu estou conferindo o que fiz com vocês, conferindo com eles também. Então você vai observar que o falar em línguas tinha como objetivo provar a aceitação de Deus sobre aqueles grupos éticos naquele período ali, que não eram judeus. Esse acontecimento tem a função de unir samaritanos com judeus, judeus e gentios, e judeus e os gregos e outros povos também. Felipe vai mais adiante evangelizar e ele encontra um eutico. E quando batiza o eutico também ali, um africano, ele também é batizado com o Espírito Santo e recebe ali o dom de línguas, como uma prova, não é, da aceitação de Deus. Veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14. Essa é a nossa leitura do texto base. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Ou melhor, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos nós foi dado a beber em um único Espírito. Então você vai observar que o batismo com o Espírito Santo hoje é visto como uma ação, daqueles que recebem Cristo e que se arrependem dos seus pecados. É assim que é visto o batismo com o Espírito Santo. Todos que receberam Cristo como Salvador e se arrependeram dos seus pecados, nesse momento, eles também, segundo o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o seguinte, olha, todos nós que recebemos Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, somos agora parte da igreja, do corpo místico de Cristo. E agora recebemos o mesmo Espírito. Todos vocês beberam do mesmo Espírito. Ou seja, todos vocês receberam o Espírito Santo. Então, hoje o batismo com o Espírito Santo, ele não é conferido ou confirmado pelo falar em línguas. Não, Senhor. Hoje o batismo com o Espírito Santo é reconhecido pelo novo nascimento. Lembra que falamos adiante? Se você fosse responder, você dizia, pelos frutos se conhece a árvore. O novo nascimento manifesta nessa pessoa o fruto do novo nascimento, ou seja, a nova criação. E o batismo com o Espírito Santo, ele é conferido por essa transformação, por essa regeneração, que é uma obra manifestada, ou seja, gerada pelo próprio Espírito Santo na nossa vida. Não tem como ser regenerado sem a presença ou o batismo com o Espírito Santo. É impossível haver regeneração sem o batismo com o Espírito Santo. Então, a partir daí,
essa pessoa pode ter uma experiência maior com Deus. Ou seja, ela pode ter dom de línguas, ela pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ter dons de cura e ter diversidade dos dons do Espírito Santo. A partir do momento que ela aceita Cristo como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados. Então ela recebe o Espírito Santo, e dali por diante ela vive aí a vida na pessoa do Espírito Santo. Então o Novo Testamento nos ensina que o dom de língua não é referido como um dom, é referido como um dom, não como um selo do batismo com o Espírito Santo. Isso é importante entender, tá certo? Paulo diz que nem todos, se você for ler capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12 e versículo 13, ele vai dizer, nem todos receberam, ou melhor, falam em línguas estranhas. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Nem têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Paulo está fazendo uma pergunta. Porventura falam todos em línguas? Ele diz, claro que não. Não é? E veja que nem todos, o fato de alguém ser batizado com o Espírito Santo, nem por isso fala em línguas estranhas. Porque o dom é um dom, não é um selo do batismo com o Espírito Santo. Ok? Então eu quero finalizar aqui fazendo essa pequena diferença, né? A diferença que existe do batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos e para hoje é que com a igreja primitiva, veja bem, o falar em línguas veio como uma marca para comprovar a aceitação de Deus dentro de alguns grupos étnicos dos judeus, certo? Hoje se manifesta como um dom do Espírito Santo e não como um selo do Espírito Santo. E é importante notar que a natureza das línguas não era de anjo. A natureza das línguas estranhas era de homens, eram idiomas de homens. Não estou dizendo com isso que não haja manifestação da língua dos anjos, ok? Porque Paulo vai conferir que, ainda que falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então, existe sim língua dos anjos. Porém, a natureza daquelas línguas ali não era dos anjos, mas sim dos homens, ok? E o fato da manifestação daquela língua foi para provar a aceitação de Deus dos pagãos no meio da igreja dos judeus. Deus te abençoe.